Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É aquele momento em que dedicamos a Deus, a ouvir o que Deus tem para nos falar. É a mensagem dele para a nossa salvação. Quem não quiser se salvar, depois não reclame. Quando chegar na eternidade, o que você vai dizer? Vai haver um julgamento na nossa vida depois dessa passagem terrena. É um julgamento que nos colocará na eternidade, na vida eterna, se nós quisermos. Ou também, se nós não quisermos a vida eterna, haverá a morte eterna. Não gosto nem de pensar o que será. Nossa chance é aqui, nesse mundo. Portanto, ouçamos o que Deus tem para nos dizer, para nos falar, nos transmitir, nos alertar. Liturgia de 9 de abril de 2021, sexta-feira, oitava da Páscoa, a cor litúrgica é branca, no rito da celebração temos o Glória, o prefácio da Páscoa 1 e ofício próprio. Antífona da entrada. O Senhor conduziu seu povo na esperança e recobriu com o mar seus inimigos. Aleluia. Salmo 77, versículo 53. Oração do dia. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que no sacramento pascal restaurastes vossa aliança, reconciliando convosco vossa humanidade, concedei-nos realizar em nossa vida o mistério que celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Agora a primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 1 ao 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados, porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram. E o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder? Ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens do qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial agora. É o Salmo 118, versículos do 1 ao 2, 4, 22 ao 24, 25 a 27a e o refrão 22.
A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Repitamos! A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Repitamos! A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Salmo 117, versículo 24. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 21, versículos do 1 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles.
e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitado dos mortos apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus ressuscitado. Ele ficou 40 dias aparecendo. E, conforme o apóstolo São Paulo, apareceu para cerca de 500 pessoas. Nesses 40 dias, apareceu para cerca de 500 pessoas. Já pensou? Havia muitos vivos na época de São Paulo que testemunharam essa aparição. E essa ressurreição de Cristo é a nossa salvação, é a nossa ressurreição um dia também. Para quem quiser, não é? Porque tem muitos que rejeitam Cristo, rejeitam a religião, rejeitam a espiritualidade cristã. Aí cabe a Jesus decidir na sua volta quando vai julgar a todos, né? Indistintamente. Liturgia comentada agora de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica, Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Nós vamos contigo. João 21, versículos de 1 ao 14. Sim, Jesus ressuscitou. Os discípulos, porém, habituados à presença física e palpável de Jesus, ainda não se acostumaram ao novo estilo de discipulado, quando devem apoiar-se exclusivamente na fé. Natural sentir algum vazio com a ausência material do Mestre. É quando Simão Pedro se ergue e diz: eu vou pescar. Afinal, Pedro é pescador. Quando as coisas não vão muito bem, um recurso ao nosso alcance consiste em nos prendermos às tarefas do cotidiano que podem evitar divagações inúteis e até nos imunizam contra as depressões. O restante do grupo, eram 7 ao todo, conforme o versículo 2 do Evangelho de João, o restante do grupo assente prontamente: nós vamos contigo. Na lista dos 12 havia pelo menos outros 3 pescadores além de Pedro, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de 18 a 21. Eles não deixariam de se solidarizar com o companheiro de trabalho do mesmo modo que o fariam nas tarefas de evangelização. Eis um aspecto essencial da vida cristã: a dimensão comunitária. Quem comenta é o missionário Claude Rault, bispo do Saara argelino. Ele diz: desde o início desta passagem, não estamos em presença de um clube de amigos de pesca, mas de uma pequena comunidade de 7. É a cifra escolhida por João para designar uma totalidade, tal como em Caná. A igreja não é a associação dos antigos amigos de Jesus, ela é o lugar onde se continua sua obra. Eu vos constituí e vos designei para que deis fruto, e vosso fruto permaneça. João 15, versículo 16. É inimaginável que o apostolado possa ser exercido de outra forma que não seja como igreja, em comunidade. Mesmo que eu me encontre sozinho em um recanto perdido, ainda sou um ramo ligado aos demais sarmentos da vinha. Agora, se entende por que motivo, na história da igreja, os missionários reuniram à sua volta um grupo de seguidores para que seu carisma pessoal tivesse continuidade no tempo. A lista desses fundadores é incontável. Vamos começar pelo José. José de Calazans, Inácio de Loyola, Miguel Garicoix, Júlio Chevalier, Dom João Bosco, né? Luigi Biraghi, Paula Montaut, Luísa de Marillac, Teresa de Calcutá e inúmeros outros. Uma chaga de nosso tempo é a mentalidade individualista. Sua consequência imediata é a solidão. Em meu trabalho de aconselhamento, isso diz
o autor do texto, Antônio Carlos Santini, tive a oportunidade de fazer contato com religiosos que, mesmo no espaço de uma comunidade, viviam em extrema solidão. Entre os párocos, isto se repete com frequência. Quando sacerdotes de paróquias vizinhas se aproximam e começam a cooperar mutuamente, estão passando ao seu rebanho um belo exemplo de solidariedade. Olhem só o que diz o Santini. Quando sacerdotes de paróquias vizinhas se aproximam e começam a cooperar mutuamente, estão passando a seu rebanho um belo exemplo de solidariedade. Repetem a frase dos 6 apóstolos: nós vamos contigo. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Como é bom e agradável, irmãos, unidos viverem juntos. Salmo 133, versículo 1. Agora vamos ao santo do dia, mas antes eu quero dizer que vocês podem utilizar à vontade as imagens, os textos que estão nos meus endereços eletrônicos para evangelização. Entrem aí no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. O blog tem muito texto, então podem usar imagens aqui. Vamos comunicar, vamos evangelizar. Jesus é quem mandou: ide pelo mundo e evangelizar, e o que de graça recebestes, deem também de graça. Tem o Instagram, mas o Instagram está com problema, então eventualmente eu coloco no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barras. Tem o mais fácil, na minha opinião, é o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Tem o Facebook também, Paulo Maciel da Rádio, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Santo do dia 9 de abril, Santo Acácio. Santo Acácio nasceu no século V. Foi bispo e confessor de Amida, no Iraque. A palavra Acácio significa aquele que não tem malícia. Acácio viveu sempre o dia presente, nunca preocupou-se em remoer o passado, nem ansiar o futuro. Em 419, o imperador Teodósio Em 419, o imperador Teodósio II o enviou como bispo, embaixador, para o reino da Pérsia. A tarefa era promover um concílio entre os persas para discutir entre a heresia nestoriana, que negava a divindade de Cristo, de Jesus. Acontece que, estando Acácio na Pérsia, estourou uma guerra bizantina e persa. Uma guerra entre bizantinos, e persas, os dois povos. Os prisioneiros de guerra eram tantos que não havia comida para alimentá-los. Diante desta realidade concreta, Acácio começou a vender os vasos sagrados e outros objetos de sua igreja para resgatar os prisioneiros. Estes, reconhecendo a bondade de Acácio, fizeram-se cristãos. Acácio morreu com fama de santidade, depois de governar com muito zelo sua igreja no reino dos persas. Olha que bonita história, hein? Vamos a uma reflexão? Existem coisas no mundo que exigem todo o nosso esforço. Diante da fome, da falta de moradia e de cuidados essenciais com a saúde humana, é preciso usar de todos os recursos para denunciar estes problemas e, obviamente, lutar para que a situação melhore. Santo Acácio soube ver o essencial, vendeu seus bens materiais para libertar inocentes, recebeu como recompensa um lugar na família dos santos de Deus. O que você tem feito em favor dos mais necessitados? Oração. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste Santo Acácio, animado de ardente caridade da fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Acácio, rogai por nós. Eu conheci um senhor chamado Acácio, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu, inclusive, fiz uma bela entrevista com ele
que eu fiquei muito gratificado de entrevistá-lo. Um senhor, ele faleceu com mais de 80 anos, foi muito conhecido no bairro Perpétuo Socorro. Que Deus tenha recebido essa alma de seu Acácio. E hoje é o dia de Santo Acácio. Que Santo Acácio rogue por nós junto a Deus. Shalom. Shalom Adonai. A paz de Deus para todos.